Neji era um virgem tímido como você que não conseguia desenrolar com a sua paixonete. No entanto, tudo muda quando o governo arranja para ele uma esposa gata, só para sua paixonite de repente começar a gostar dele. Então agora ele tem que escolher qual gatinha vai acariciar à noite. Tudo começou há muitos anos, quando o governo estabeleceu uma lei para combater a baixa natalidade, afirmando que quando um jovem atinge a maioridade, recebe um cônjuge com base na genética e é proibido de ficar com qualquer outra pessoa. No entanto, embora isso tenha resolvido o problema, muita gente está descontente com o sistema, pois ele os impede de encontrar o amor verdadeiro. Um dos infelizes é o Neji, que tá super afim da Saki, a gata mais bonita da escola, e queria muito que ela fosse sua esposa. Há 5 anos ele tenta chamar a atenção dela, e até no ensino fundamental ele deu a sua borracha para ela quando ela não tinha uma, mas ainda não tinha coragem de olhar para ela. Enquanto almoça com a família, a mãe do Neji o lembra do seu aniversário daqui a 2 dias, o que significa que até lá ele será um adulto e receberá um parceiro do governo. Ao ouvir isso, Neji entra em pânico ao perceber que talvez não consiga se casar com a garota dos seus sonhos. Naquela noite, enquanto remoía isso no seu quarto, ele percebe que se não virar homem e se declarar para Saki, ele perderá aquele rostinho lindo para sempre. Então ele decide que, logo cedo na manhã seguinte, ele vai confrontá-la como um homem e finalmente revelar o seu sentimento. Na manhã seguinte, Neji encontra Saki no corredor, mas quando tenta confessar os seus sentimentos, ele fica com as pernas bambas e amarela. Quando Saki se vira para sair, Neji finalmente cria coragem para pedir que ela o encontre no parque naquela noite e depois sai correndo como um virgem tímido. Por que você tá correndo? Por que você tá correndo? Mais tarde naquela noite, Neji espera por Saki no parque. No entanto, depois de esperar por horas e ela ainda não aparecer, ele finalmente percebe que a Saki areia demais para o seu caminhãozinho de virgem. Sentindo-se péssimo, Neji decide ir embora, mas Saki de repente agarra sua camisa por trás e pede desculpas pelo atraso. Enquanto se sentam para conversar, Neji confessa que foi um gado por anos e que tentou desesperadamente entrar na dela. Ao ouvir a sua confissão, Saki começa a chorar copiosamente, o que deixa o Neji super confuso. Ele imediatamente pede desculpas se disse algo inapropriado, mas Saki mostra a ele a borracha que ele deu a ela 5 anos atrás, deixando-o chocado. Ela explica que todos esses anos ela também gostou dele, e o fato de ele ter se preocupado o suficiente para dar sua borracha para ela naquela época a fez se apaixonar perdidamente por ele. Animado ao ouvir isso, Neji a abraça e diz que quer ficar com ela para sempre, o que faz Saki chorar ainda mais. Sobrecarregada de emoções, Saki pede para beijá-lo e, enquanto sobe nele, explica que gosta demais dele e não consegue controlar o fogo que sente. Bem quando eles estão prestes a transar, Neji de repente recebe uma notificação no celular e, quando verifica, vê que é um aviso do governo. É quando ele percebe que é meia-noite do dia seguinte, que é o seu aniversário. Ao ler o aviso do governo, ele descobre que recebeu um cônjuge e, por coincidência, é a Saki. Empolgado com a notícia, Neji tenta mostrar a mensagem para Saki, mas o celular dele apaga do nada e 2 agentes do governo aparecem de surpresa. Eles entregam a Neji um envelope com o aviso do governo e o parabenizam por ter se tornado um homem recém-casado. Quando Neji lê o aviso, ele vê que foi pareado com outra garota, o que o deixa bem confuso. Ele tenta explicar que recebeu um aviso com o nome de outra pessoa antes, mas o agente acha que ele tem um parafuso a menos. Depois que eles saem, Saki deseja feliz aniversário a Neji e diz que nunca planejou contar como se sentia. Quando Neji pergunta o que ela quis dizer, Saki começa a chorar e sai correndo. Neji vai logo atrás dela e, quando finalmente a alcança, reafirma que a ama e lhe dá um abraço. Enquanto isso, num quarto escuro, uma gata recebe o aviso do governo dizendo que foi designada para o Neji e fica doida para conhecer o novo papai. Mais tarde, Neji fica chocado quando os pais sugerem, empolgados, que ele conheça sua nova waifu no dia seguinte. Ao perguntar à pressa, a mãe diz que ele precisa começar logo para eles terem netos que não sejam fracassados como ele. No dia seguinte, Neji vai de fininho à escola para ver Saki uma última vez antes de ser entregue. Quando o colega pergunta por que ele tá lá e não com a esposa, Neji se gaba de ter faltado ao encontro, e todos pasmam com a burrice. Isso faz ser levado à diretoria, onde o conselheiro diz para ele levar a vida a sério para não virar um pervertido como ele. Enquanto pensa se decidiu certo, Saki aparece de repente e diz para ele ouvir através da porta. Ela pergunta por que ele foi à escola e Neji responde que precisava muito falar com ela. De repente, Saki abre a porta e diz que é melhor guardarem o que houve entre eles apenas como uma lembrança. Ela pede para ele encontrar a esposa e sai correndo.
No dia seguinte, Neji segue os pais a contragosto para ver a futura esposa. E, enquanto os pais conversam, ele resolve ver se ela é um mulherão. Ao entrar na estalagem, ele fica em choque ao ver que a noiva Ri é uma deusa e sai correndo em pânico. Neji quase pira ao notar que, assim como a Saki, a futura esposa também consegue despertar os instintos dele. E isso. E isso deixa super confuso. Logo depois, enquanto as famílias se conhecem, Ri nota que Neji parece triste e desinteressado, o que a deixa furiosa. Então ela o chama de pirralho arrogante por não dar bola para ela e sai batendo o pé. Após os pais de Hiri se desculparem, o pai de Neji manda ele buscar a esposa, já que a atitude dele a fez sair. Neji obedece e, ao procurar por Hiri, abre uma porta destrancada sem querer e é puxado para dentro por ela. Ao cair sobre ela, ele acaba vendo demais, o que faz Ri ficar vermelha de vergonha. Neji se desculpa por encarar feito um tarado, mas Ri o acusa de tentar engravidá-la com aquele olhar. Enquanto Neji se desculpa de novo, Ri confessa que tem medo de se casar e Neji fica chocado ao saber que ela tá com tanto medo quanto ele. Ela diz que planejava fugir, mas decidiu aparecer quando percebeu que não havia nada que pudesse fazer a respeito. Ela então o chama de horrível, dizendo que nunca poderá se casar com um perdedor arrogante como ele. Então Neji fica de quatro para se desculpar com a abelha rainha. Depois que ela o perdoa, Neji confessa estar apaixonado por outra garota, mas imediatamente se arrepende de se abrir sobre seu interesse amoroso. Para seu choque, Ri diz que está interessada e quer saber mais sobre sua rival. Depois que Neji narra toda a sua história de amor com Saki, Hiri instantaneamente se torna uma fã obcecada pelo amor trágico deles e exige mais fofoca. Feliz quando Neji tenta revelar mais, ele vê que o botão dela está desabotoado e se engasga com as palavras. No entanto, diante do que ouviu, Hiri vira Sherlock e suspeita que a recente mudança de comportamento de Saki em relação a Neji não está certa. Ela então conclui que Saki deve estar escondendo algo ou mentindo para Neji. Então, para realmente provar sua conspiração, Ri assume a responsabilidade de descobrir se Saki realmente ama Neji ou não. Antes de voltarem para os pais, Ri sugere que eles apenas finjam que agora são um casal. Então Neji pede para eles darem as mãos para enganar os velhos. Isso faz Neji corar, mas ela concorda relutantemente. E enquanto dão as mãos, Neji a leva de volta para os pais. No dia seguinte, na aula, Neji exibe sua esposa super gata para seus amigos perdedores, e os gados quase tiram as cuecas. De repente, Saki passa, então Nisaka, um dos amigos de Neji, a provoca para dar uma olhada na esposa troféu de Neji, mas Saki, com ciúmes, diz para ele fechar a torneira furada que ele chama de boca. Mais tarde naquele dia, Neji chega à escola só para meninas de Hiri para se encontrar com ela. Quando ele não consegue encontrá-la, ele pergunta a duas gatinhas sobre o paradeiro dela, e é aí que ele descobre que o apelido de Ri na escola é Tênia, e ela tá na enfermaria. Alguns minutos depois, Neji localiza a enfermaria, onde encontra a Hiri deitada na cama. Quando ele a acorda, Hiri surta com a presença dele e explica que estava se sentindo um pouco mal e decidiu tirar uma soneca. Ela então pede para ele sair para que ela possa trocar de roupa. Enquanto espera por ela do lado de fora, Neji pergunta por que ela é conhecida como Tênia na escola. Ao ouvir isso, Hiri de repente sai correndo em suas roupas íntimas sujas, exigindo saber como ele ficou sabendo desse nome. Antes que Neji possa dizer uma palavra, a maluca o agarra pelo colarinho e ameaça enfiar o rosto dele em seu pêssego fedorento se ele não falar. Depois que ela finalmente se acalma, Hiri explica que o motivo de a chamarem de Tênia é porque ela costumava ficar doente com frequência e faltava muito às aulas. Por causa disso, todos zombavam dela e ela não conseguia fazer amigos. Ela diz que não sabe como se encaixar, mas Neji diz a ela que, assim como ela, ele também é um solitário. Ele então diz a ela que gosta que ela seja um livro aberto, o que a torna muito fácil de ler. E isso deixa Hiri nervosa, pois esta é a primeira vez que alguém diz algo legal para ela. Muito mais tarde, quando eles saem da escola, Neji pergunta por que ela queria encontrá-lo, e Hiri explica animadamente que quer saber mais sobre sua história de amor com Saki. Enquanto ela tagarela sobre sua obsessão bizarra pela vida amorosa dele, Neji de repente avista Saki de longe e conta para Hiri. Imediatamente, Hiri encontra Saki e, após se apresentar como a esposa designada de Neji, ela convida Saki para uma conversa de garota para garota. Saki concorda, então as duas se sentam em um café para conversar enquanto Neji fica quieto atrás delas para ouvir o papo. Antes de mais nada, Hiri diz a Saki que não gosta do Neji desse jeito e só está interessada em saber o que a Saki sente por ele. Saki explica que ama o Meiji pelo cabelo
e começa a tagarelar sem parar sobre como o cabelo fofo dele faz cócegas na sua perseguida. Por algum motivo bizarro, as garotas criam um laço falando do cabelo do Neji, e o Neji se sente mais burro só de ouvir a conversa. Mais tarde naquela noite, após Riri e Saki se despedirem, Riri chora lágrimas de alegria por finalmente fazer sua primeira amiga. Ela então pergunta ao Neji se ele beijou a Saki, e quando ele confirma nervoso que sim, Riri diz que tem uma ideia perfeita, mas ele deve beijar a Saki mais uma vez para o plano funcionar. Feliz, no dia seguinte no telhado da escola, Neji está frustrado com tudo que está acontecendo, então Nisaka aparece de repente e pergunta se ele já está pensando em se divorciar. Neji reclama que está farto da Hiri sempre mandando nele, e desta vez ela quer que ele vá até a casa dela. Misaki então provoca dizendo que a Hiri provavelmente quer ser enforcada, o que faz o Neji estremecer de vergonha. Enquanto isso, desde a última vez que Neji e Saki conversaram, Neji tenta chamar a atenção dela, mas Saki o evita como seu crush evita você. Mais tarde naquele dia, Neji visita Hiri em casa, mas em vez de boas-vindas, a pirralha mimada de cabelo rosa tá furiosa porque ele chegou atrasado. Ela então o leva pro quarto onde Neji vê Saki lá dentro e quase se mija todo. Sentindo-se desconfortável com a presença dele, Saki diz imediatamente que vai embora, mas Riri implora para ela ficar e garante que o Neji é feio demais para ser o tipo dela de qualquer forma. Com isso, Saki concorda em ficar e Riri pula nela toda empolgada. Enquanto as garotas fofocam, Neji se senta num canto sentindo-se como um personagem secundário inútil em seu próprio anime. Quando ele tenta se envolver na conversa, Riri diz que gente feia como ele não merece falar. Depois que as garotas terminam de se elogiar, Riri de repente pede para Neji e Saki se beijarem na frente dela, deixando-os chocados. Neji se pergunta se ela enlouqueceu de vez e, quando pergunta por que ela quer que eles se beijem, Riri diz que, como já fizeram antes, não tem problema fazerem de novo. Ela então se vira para Saki e pergunta se seus lábios estão prontos para serem lambidos, mas Saki apenas sai para o banheiro sem dizer uma palavra. Agora sozinhos, Neji repreende Hiri com raiva por agir como a Bonnie Blue, mas Hiri rebate dizendo que tudo o que está fazendo é pro bem dele. De repente, Saki volta e diz que está pronta para um beijo de língua, chocando a todos. Quando Saki pergunta se a Hiri está de boa com ela bolinando o homem dela, Hiri diz empolgada que não se importa nem se eles quiserem melar o lençol dela. Vendo quanto a Riri está se divertindo, Neji finalmente percebe que, pra garota, sua vida amorosa não passa de uma imitação barata de Love Island. Saki e Neji então se preparam para o beijo. Mas quando Saki se aproxima para beijá-lo, Neji tem um ataque de pânico e reclama de sua pressão alta. Ao se virar para Hiri para se desculpar por estragar o momento, ele vê seu rosto agitado e fica confuso com a reação. Horas depois, quando Saki está prestes a ir embora, ela tem uma conversa franca com Riri, onde diz para ela se apaixonar por Neji porque ela provavelmente não é a garota certa para ele. Ela então pergunta como Neji realmente se sentiu quando parecia que iam se beijar, e Riri afirma que não se importou nem um pouco. No entanto, Saki sente que ela está se enganando, e antes de sair pela porta diz que, embora não se importe agora, logo se importará. Quando Riri volta para o quarto, Neji percebe o quanto ela está tensa. Mas quando ele tenta demonstrar preocupação, ela o avisa para não tocá-la. Ela então diz a ele que, a partir de hoje, quer que ele beije Saki uma vez por dia como uma droga. Mas Neji se pergunta se ela tá doidona de vape. Mais tarde naquela noite, enquanto voltavam para casa, Neji pergunta a Hiri o que ela e Saki discutiram quando saíram do quarto, mas Hiri se recusa a dizer qualquer coisa. Nesse momento, Neji avista seu amigo com visual emo e, enquanto corre animado para encontrá-lo, apresenta Hiri como sua esposa designada. Nisaka, no entanto, vendo como Hiri parece inocente, imagina que Neji ainda não expandiu seu domínio cremoso, então a chama de virgem tímida e vai embora, deixando Hiri fervendo de raiva. No dia seguinte na escola, Neji e seus amigos acabaram de terminar as aulas de educação física e estão voltando quando de repente esbarram em Saki, sua amiga. Neji fica imediatamente cativado ao ver os enormes peitões de Saki, mas então percebe Saki e Nisaka se olhando torto, o que o faz suspeitar que algo estranho está acontecendo. Enquanto se troca no vestiário masculino, Neji se pergunta se seu melhor amigo tem pegado sua crush secretamente debaixo do seu nariz e isso deixa preocupado. Ele sabe que Nisaka sempre foi o colírio da escola que atrai a atenção de todas as gatas, o que o faz se sentir intimidado. Em vez de se preocupar com isso, Neji decide confrontar Nisaka como um homem, mas no caminho ele encontra Saki, que está praticando sentar o bumbum no rosto dele.
Eles então vão para um lugar reservado, onde ela pergunta o que ele e Riri discutiram dias antes, quando ela saiu da casa de Riri. Sentindo-se tímido, Neji diz a ela que Riri quer que eles se beijem todos os dias, e Saki fica chocada. De repente, eles avistam um professor se aproximando e imediatamente se escondem atrás de uma parede. Tá tão perto de Neji faz os hormônios de Saki dispararem e, quando ela não consegue controlar a umidade em seu lugar especial, ela agarra Neji pelo rosto e o beija apaixonadamente. Enquanto estão ocupados se beijando, Misaka os flagra e fica chocado ao ver Neji acariciando alguém que não seja sua esposa designada. Momentos depois na aula, Neji pergunta ao Sr. Robagatas se eles podem ter uma conversa de homem para homem, mas ele recusa, dizendo que tem algo melhor para fazer. No entanto, o rapaz depois muda de ideia, já que ele também tem algo para discutir com Neji de qualquer maneira. Depois que Misaka sai, Neji começa a se sentir culpado por beijar Saki, e isso faz sentir como se tivesse traído Hiri, que deveria ser sua esposa designada. Enquanto isso, no corredor, Misaka passa pela Saki e suas amigas sem dizer uma palavra, mas só o seu charme absurdo é o suficiente para deixá-las caidinha. Mais tarde, naquele dia, depois da escola, Misaka entra na sala para finalmente conversar com o Neji, mas acaba encontrando Dorminhoco cochilando com Enquanto observa o Neji dormir calmamente, Misaka se sente atraído por seus lábios macios e suculentos, então decide liberar seu lado safado e dá uma lambida nele. Você é gay! Horas depois, Neji acorda e vê que o Misaka já tá lá esperando por ele. Como ele não sabe que foi mexido, ele decide que eles devem ter a conversa tão esperada. Reunindo toda a sua coragem, ele pergunta ao Nisaka se ele tá amassando a Saki como massa de pão, mas o Nisaka se recusa a dar uma resposta direta e apenas ignora como uma conversa boba que não vale seu tempo. Naquela noite, Hiri visita a casa do Neji para jantar, mas enquanto comem, os pais do Neji começam a falar sobre eles terem bebês, o que a deixa desconfortável. Percebendo o desconforto dela, Neji a leva para o seu quarto, mas enquanto dão as mãos, Hiri se lembra do beijo entre Neji e Saki e fica nervosa. Quando entram no quarto do Neji, Riri fica horrorizada porque o quarto dele parece um chiqueiro. Ela acha difícil acreditar que qualquer ser humano normal consiga viver em um estado tão fedorento. Então ela se oferece para ajudá-lo a limpar o quarto. Enquanto limpa, ela encontra os lençóis fedorentos encharcados com o leite dele e sente nojo. Assim que terminam a limpeza, o quarto brilha como se um anjo tivesse acabado de entrar e Neji fica feliz por finalmente respirar puro pela primeira vez na vida. Enquanto explora o quarto, Hiri encontra o álbum de fotos da escola dele e vê a foto da Saki, o que a deixa muito animada. Ela também vê uma foto do Neji com seus amigos inúteis e zomba de como o cabelo do Neji parece ter sido arrancado da axila de um. Independentemente disso, Neji guarda a foto com carinho porque é a única com a Saki, e ele a usa à noite para descascar a banana. Falando na Saki, Riri quer saber quando Neji percebeu que estava apaixonado por ela. Neji afirma que foi quando deu a borracha para ela, mas Riri acha que isso não faz sentido, pois significaria que ele se apaixonou no instante em que entregou a borracha para Saki. Isso faz o Neji perceber que ele deve ter se apaixonado pela Saki muito antes de dar a borracha para ela. Mesmo assim, ele explica que o dia em que deu a borracha para Saki foi o momento em que ela se tornou especial para ele. Ouvir ele falar sobre seu amor pela Saki enche a Riri de empolgação e a faz querer viver um amor intenso assim. Quando Neji pergunta se ela já se apaixonou, Riri pensa um pouco antes de explicar que sim. Anos atrás, quando ela estava doente no hospital, ela estava sempre sozinha, mas um médico estagiário sempre tentava animá-la. Neji acredita que ela deve ter se apaixonado pelo médico galã, mas Riri diz que na verdade se apaixonou por um boneco de anatomia que estava sempre sozinho como ela. Ela diz que sempre que passava pelo boneco sentia vontade de montar em seu mastro artificial, e para ela isso é amor verdadeiro. Depois de ouvir a história bizarra dela, Neji se pergunta se ela precisa de uma camisa de força ou algo assim. Mudando de assunto, Hira pergunta a Neide se ele andou beijando a Saki uma vez por dia como ela instruiu. Ao ouvir isso, Neji surta e começa a gaguejar. Mas Harry ameaça colocar a salsicha dele em um moedor se ele mentir. Assustado com isso, Neji finalmente admite que beijou a Saki. E Harry diz que tá tudo bem pra ela. Ela então pergunta se a Saki gostou do beijo, e antes que Neji responda, ela o aconselha a beijar mais a Saki. De repente, Here fica em silêncio, o que faz Neji suspeitar que ela esteja magoada. Então ele se desculpa, mas Harry o avisa para não fazer isso, e começa a gritar com ele sem motivo nenhum. De repente, ela tropeça em um livro e, ao cair em cima de Neji, é cutucada pelo brinquedinho dele. Nesse momento, os dois oficiais do governo de antes aparecem no quarto de Neji para entrevistá-los. Contudo,
Quando a moça nota a tensão entre Neji e Here, ela suspeita que interrompeu um momento íntimo, pegando-os de surpresa. Após a moça do governo explicar os benefícios do casamento arranjado, ela os encoraja a não se conterem e a fazerem a festa nos lençóis. Ela então pergunta a Neji o que ele acha de sua esposa, e ele diz que ainda não desenvolveu sentimentos por ela. Quando ela pergunta a Rene o que acha do marido, Rene diz que ainda não entendeu como o sistema funciona e precisará de mais dados. A moça do governo promete informar seu superior e logo depois eles se preparam para ir embora. Porém, ao sair, ela pergunta se eles sabem onde a Saki mora, explicando que irão para lá agora, mas não tem certeza do endereço. Ao ouvir isso, Neji e Harry entram em pânico, achando que eles vão entregar a notificação da Saki. Quando Harry pede para confirmar, a moça do governo diz que não pode compartilhar informações privadas. Após os funcionários saírem, Neji entra em pânico com a chance de sua paixão eterna ganhar o seu próprio maridão. Mas Harry dá um tapa nele por ser um covarde e diz para ele virar homem e lutar se ele realmente ama Saki. Feliz e motivado, Neji agradece, mas de repente sua mãe surge como um anúncio do YouTube para avisar sobre um acampamento das duas famílias. Mais tarde, ao levar Hiri para casa, ela aconselha a Neji a perguntar se a Saki recebeu a notificação e o lembra de não esquecer de beijá-la. Mas Neji diz que não vai mais beijá-la porque Harry fica o amolando como se tivesse um fetiche bizarro por saliva. No dia seguinte, na escola, Neji tenta perguntar a Saki sobre a notificação, mas não conseguiu reunir coragem. Horas depois, o professor anuncia que os representantes de classe devem ficar após a aula para fazer panfletos. Como Saki é uma das representantes e seu parceiro faltou, o professor escolhe Neji para ajudá-la. Depois da aula, Neji ajuda a carregar uma caixa pesada de panfletos, mas ouve Saki e Misaka discutindo no corredor, o que o deixa confuso. Minutos depois, Saki se junta a ele e, enquanto trabalham, Neji finalmente cria coragem para perguntar se o governo a visitou ontem. Quando Saki confirma isso, Neji a parabeniza. Mesmo que o ciúme o esteja corroendo por dentro, ele pergunta curioso que tipo de cara foi designado para ela. Saki então explica que a química deles é boa, e Neji também fica chocado ao saber que eles moram juntos. Enquanto ele se debruça na mesa em depressão, Saki fica confusa e pergunta do que ele está falando. Neji responde que está falando do parceiro designado dela, mas Saki revela que ainda não recebeu nenhum parceiro. Ela explica que o motivo dos funcionários do governo terem ido à casa dela foi simplesmente porque tinham negócios com a família dela. Agora aliviado, Neji conta como ficou arrasado só de pensar que ela devia ter recebido o aviso e como Hiro ajudou a se motivar. Satisfeita ao ouvir isso, Saki garante a Neji que mesmo que receba o aviso, a única pessoa que sempre será especial para ela é ele. Logo após ela dizer isso, eles compartilham um momento de paixão ardente. Mais tarde naquela noite, Saki se encontra com sua irmã Shu no parque, e Shu a acusa de mentir para si mesma. Saki admite tristemente que não pode revelar a verdade agora, mas Shu a avisa que ela não pode continuar mentindo para si mesma, não quando se trata de assuntos amorosos. Naquela noite em casa, Neji recebe uma ligação de Hiri, e ela o informa que convidou Saki para a viagem família planejada. Chocado ao ouvir isso, Neji percebe a imensa pressão de ir na viagem sozinho com as garotas, então decide convidar também um amigo. No dia seguinte na escola, ele tenta convencer Nisaka a ir acampar com ele, mas Nisaka se recusa a ser o acompanhante de um cara. Depois de muito implorar, Nisaka finalmente concorda, mas se arrepende imediatamente quando Neji o informa que Saki também irá na viagem. No trem, a tensão entre eles é mais densa que as curvas da Kim Kardashian, mas Hiri suaviza o clima dizendo que tá animada para ser amiga da Misaki. Neji, feliz, pergunta a Nisaka por que ele e Hiri estavam se encarando antes, mas Nisaka ignora, fazendo Neji concluir que o cara realmente quer pegar a paquera dele. Várias horas depois, eles chegam ao acampamento e, antes mesmo de relaxarem, a mãe de Neji pede que ele e Nisaka façam um jantar enquanto as mulheres limpam os chalés. Considerando como Nisaka é gato, Neji pensa que o cara deve ser um daqueles chefes bonitões que jogam óleo na frigideira sem nem olhar. No entanto, desde o primeiro corte de faca de Nisaka, Neji percebe que o mundo será um lugar seguro se o idiota não tocar em uma faca na vida. Nisaka então admite que suas habilidades culinárias são péssimas, então Neji diz para ele lavar os vegetais em vez disso. Depois de preparar o jantar, Neji se aventura na floresta à procura de Saki e Hiri. Ele finalmente as encontra brincando no riacho, mas fica em choque ao ver seus atributos físicos em plena exibição. No entanto, seu lado tarado não o deixa desviar o olhar até que as garotas o pegam encarando-as como um maníaco.
Em vez de ficarem bravas, as garotas o convidam para dar uma olhada no buffet de peitos delas. Vendo como ele é tímido, Hiri decide puxá-lo, mas ela acidentalmente escorrega e cai de bunda no chão duro. No processo, ela machuca o pé, então Neji sai do esconderijo e sugere levá-la nas costas de volta ao acampamento. Ri recusa, reclamando que não quer seu taco rosa em volta da cintura dele, então Neji se oferece para carregá-la como uma princesa da Disney e ela aceita. Enquanto Neji vai para o acampamento com Riri nos braços, ele tenta controlar seu tronco para não criar raízes, enquanto Riri sente a tensão do toque dele. Ao chegarem no acampamento, Riri começa a dar chiliques desnecessários como uma yandere, mas depois agradece ao Neji por tê-la carregado. Após lidar com as bobagens da Riri, Neji de repente vê Saki e Saka conversando em particular, o que o deixa morrendo de ciúmes. Mais tarde, naquela tarde, o pai da Riri, que parece um palhaço, ajuda a cuidar da perna machucada dela. Enquanto isso, ele tem uma conversa de sogro para genro com Neji, perguntando o que ele gostaria de fazer quando crescer. Isso desperta o lado nerd do Neji, e ele começa a falar empolgado sobre seu amor por túmulos antigos. Ver o quanto ele é fanático por isso acaba cativando a Riri. Mais tarde naquela noite, enquanto todos dormem, Neji decide falar com Hisaka sobre a Saki, e pergunta se ele está escondendo algo. Hisaka gela de choque, achando que Neji se refere ao momento estranho que tiveram mais cedo na aula. Mas antes que ele responda, é salvo por Riri e Saki, que aparecem do nada e sugerem que todos façam um teste de coragem na floresta. Ao entrarem na mata, Riri sugere que se dividam em duplas, então ela e Hisaka vão para a esquerda, enquanto Neji e Saki vão para o outro lado. Enquanto caminham pela floresta, Riri não para de falar sobre o amor de Neji e Saki e como ela torce por eles. No entanto, ouvir isso irrita Hisaka, e ele a repreende por incentivar o romance entre Neji e Saki. Enquanto isso, Saki fica com um pouco de medo e pede para segurar a mão de Neji, e ele aceita. Ela pergunta se ele a carregaria como uma princesa, igual fez com a Riri, se ela machucasse a perna, e, sem pensar, Neji diz que sim. Isso a faz corar, mas de repente, eles notam um vagalume. Então Saki imediatamente começa a segui-lo. Ao tentar pegá-lo, ela pisa em falso em um penhasco e, ao cair, acaba puxando Neji junto com ela. Após a queda, Neji procura por Saki em pânico, mas percebe que ela está sob o peso dele, com o corpo bem próximo ao dele. Quando Neji tenta se afastar, Saki diz que por um momento achou que ia morrer, então o puxa para perto para que fiquem juntos. Ao mesmo tempo, Riri discute com Hisaka dizendo que torcer por Neji e Saki não é ilegal. Então Hisaka resolve explicar, já que ela é meio lenta. Aparentemente, se Neji escolher ficar com a Saki em vez dela, o casamento arranjado deles acaba. Embora isso não a afete e a Riri, pro Neji seria difícil entrar em uma faculdade particular, pois elas rejeitam quem foi recusado pelo seu par. Ao ouvir tudo isso, Riri treme de medo e explica que só queria que Neji e Sasaki tivessem um final feliz de conto de fadas. Mas Hisaka lembra que contos de fadas só acontecem na Disneyland. De repente, eles avistam o vagalume e, ao segui-lo, ele os leva até onde encontram Neji e Saki em uma posição comprometedora. Neji tenta explicar imediatamente que nada de estranho está acontecendo, mas Riri está morrendo de ciúmes, então ela cancela o teste de coragem e pede que todos voltem para o acampamento. Enquanto voltam, Hisaka nota Neji andando como um velho careca com bolas enormes, e isso faz acreditar que o cara deve ter gozado muito. No caminho, eles de repente veem outro vagalume, então fazem um desvio. O vagalume os leva a uma parte da floresta onde vêm inúmeros vagalumes e ficam maravilhados com a beleza. No dia seguinte, todos voltam para a cidade e, depois que Saki se despede e vai embora, Hisaka também quer sair, mas Neji o segue para terminar a conversa. Hisaka ainda acha que Saki está irritada por ele tê-lo beijado, então ele se desculpa rapidinho e vai embora. Neji tenta impedi-lo de sair, mas vendo o quanto Hisaka está tentando evitar uma conversa séria com ele, conclui que ele deve gostar muito da Saki. Quando Neji volta para Riri, ela menciona o interesse dele em túmulos antigos e diz que gostaria de visitar um algum dia. Isso empolga o Neji, e ele sugere que visitem um juntos, e ela concorda. Naquela noite, Riri tem um sonho erótico com o Neji tentando pegá-la e deixando um rastro de lágrimas. Quando acorda, ela se odeia por ter tido tal sonho, mas depois se acalma ao lembrar que nunca foi beijada antes e que gostaria de ser beijada. Na manhã seguinte, Riri pesquisa sobre o que é o beijo e, ao descobrir que através do beijo uma pessoa pode trocar 80 milhões de bactérias, ela sente nojo.
Nesse momento, uma garota de óculos chamada Naoki a encontra e tenta fazer amizade, mas Hiri simplesmente vai embora, sem interesse em brincar de lamber lírios com ela. Mesmo assim, a garota insiste e até segue Hiri para fora da escola, onde conta que é a irmã mais nova do médico estagiário que cuidou dela anos atrás. Ao ouvir isso, Hiri finalmente concorda em ser sua amiga. Enquanto isso, na aula, Neji pensa em Hisaka e em como o cara o evita como se fosse um fã do Gojo desde que voltaram do acampamento. Enquanto caminha pelo corredor com Takeda, seu outro amigo, ele esbarra em Saki, mas quando tenta dizer oi, ela também o evita, deixando-o confuso. Nesse momento, um professor que parece um traficante se aproxima e os informa sobre uma aula especial no Ministério do Bem-Estar, na qual eles devem comparecer. Muito tempo depois, Neide chega ao ministério e, na entrada, vê Shu entrando do prédio, o que o surpreende. Ao entrar, ele percebe que o salão está cheio de estudantes e seus parceiros designados. De repente, Takeda aparece com sua parceira designada, e Neide fica chocado que, embora o rosto do cara seja mais nojento que água de privada, ele consiga pegar uma garota tão fofa. Ver como eles estão felizes como um casal faz Neide se perguntar se ele e Hiri algum dia serão vistos como um casal feliz. Pouco depois, Hiri aparece e Neide fica hipnotizado com o quão gata ela tá com o cabelo solto. Ele então a elogia por estar de cabelo solto, o que faz Hiri corar enquanto explica que sua amiga pediu para ela fazer isso. Depois disso, Hiri lhe dá de presente um colar com um pingente de um símbolo antigo, e Neide pira, já que ele é louco por coisas de gente velha. Neide, então, também dá a ela um pingente de gatinho barato que ele roubou de um mendigo, e todos sentem vergonha alheia de como o cara é quebrado. Apesar disso, Hiri diz que adorou, e só de ver como eles se complementam bem, a gata do Takeda os chama de um casal fofo. Depois que Takeda e sua gata saem, Neide fica chocado que as pessoas realmente vejam ele e Hiri como um casal fofo. Por outro lado, Hiri fica chateada com o comentário e, depois de chamar Takeda e sua gata de um bando de idiotas por dizerem tais coisas, ela sai correndo de raiva. Enquanto isso, na sala de controle, Shu está monitorando as atividades de todos os pares designados, mas está mais interessada no comportamento de Neide e sua parceira. Pouco depois, todos os pares designados se reúnem no auditório para uma breve palestra. Lá, a palestrante peituda aborda a importância do arranjo e como ele tem ajudado a combater as baixas taxas de natalidade há anos. Ela também avisa aos casais que eles não são irmãos mas amantes, então não devem ter medo de transar. Para encorajá-los, uma bandeja é passada e dentro, Meiji encontra uma camisinha, e é aí que ele percebe que essas pessoas realmente querem acabar com sua vida de virgem. Quando Hiri pega uma, ela cheira e pensa que é um doce, e Neide decide deixá-la continuar pensando isso. A palestrante ruiva então fala sobre os benefícios de desenvolver laços, após o que ela garante que a combinação deles é feita pela ciência, então eles com certeza alcançarão resultados maravilhosos. Ela também garante que não há nada a temer, porque eles foram selecionados para se encaixarem como a Cinderela e seus sapatinhos de cristal. Depois do longo e chato discurso, eles passam um vídeo picante do P-Hub para ensiná-los a mecânica do sexo. Enquanto assiste, Neji sente algo ficando mais duro que madeira, mas quando uma imagem de Saki invade seus pensamentos, ele percebe o quão ferrado ele está. Ele também nota a Hiri sentada em silêncio, e isso deixa triste ao perceber que esta deve ser a primeira vez que ela vê algo assim. No entanto, o que ele não sabe é que a garota está pensando no sonho erótico que teve com ele, e isso a deixa desconfortável. Neide se pergunta como os outros parceiros estão se sentindo enquanto assistem ao show picante. No entanto, é aí que ele vê que seu mano Takeda já está no clima, se pegando com sua parceira, o que o choca. De repente, o agente do governo, Yajima, senta-se perto de Neji e informa que eles estão interessados em saber qual das garotas em sua vida ele escolheria para ficar, a que ele ama ou a que lhe foi designada. Antes de sair, ele também diz ao Neji que eles estarão assistindo na sala ao lado. Após o show picante, a oficial ruiva anuncia que todos e seus parceiros passarão a noite juntos na instalação para praticarem o que viram. Chocado, Neide ouve um casal falando sobre uma punição se não tiverem intimidade naquela noite, o que o deixa bem nervoso. Mais tarde, Meiji e Hihi entram no quarto, e ele logo se lembra do cara do governo dizendo que estão sendo vigiados. Ele se pergunta se há uma câmera escondida em algum lugar do quarto. Ele recorda a punição por recusar a parceira, então prende Hihi na cama, pronto para mostrar sua pimenta para ela. Sabendo que o quarto tem câmeras e escutas, Neide decide fingir que está prestes a abrir o pote de mel da Hiri. Sem saber como começar, Neide pensa em beijá-la, mas nota que Hiri não está oferecendo resistência alguma.
Ao criar coragem para beijá-la, Riri retribui, o que o surpreende e o excita. Então ele continua o beijo. Após o momento, Neide se sente mal e conta a Riri sobre a punição e a câmera escondida. Ele explica que fingiu estar animado para que não fossem punidos pelo governo. Riri implora para ele não passar esse cérebro oco para os filhos e o chama de bobo por acreditar nisso. Ela diz que se o governo os vigiar, ela processará todos e ficará rica como o Elon Musk. Isso faz Neide perceber que foi enganado pelo que era desprezível do governo. Neide se desculpa por exagerar. E Ri aceita, mas diz que não confia em si mesma quando está só com ele. Por isso, ela diz que quer que eles mantenham distância um do outro por um tempo. Na manhã seguinte, Neide confronta Yajima por ter o enganado e quase soca a cara dele. Mas o cara não tem remorso e diz que só queria ver se Neide era capaz de encarar o rally-rola, e isso provou. Semanas depois, no verão, Neide ainda se sente um idiota por ter acreditado no Yajima. Na aula, ele vê Hisaka e Saki ensaiando Romeu e Julieta com papéis trocados para o festival escolar. Só de pensar em ver Sasuke de Romeu com roupas masculinas, o coração de Neide dispara. Mas ao tentar ligar para Hiri e contar, ele lembra que eles ainda estão brigados. Depois, na aula de marcenaria, Neide sente falta de Hiri e fica olhando o colar que ela deu. De repente, um idiota derruba o colar e, ao tentar pegá-lo, Neide acaba martelando a mão. Quando Saki soube do acidente, ela correu para a enfermaria para ver como ele estava. Após recuperar o fôlego, ela pergunta como ele está, e Neide confirma que está tudo bem. Ela diz que ele tem agido de forma estranha e quer saber o motivo. Para não chateá-la, Neide mente que é porque ela o ignora. Saki explica que não falava com ele pois se proibiu de ficar perto dele. Quando Neide pergunta o porquê, ela revela que não é justo com a Hiri e que não quer gostar dele mais do que já gosta, senão ela vai acabar sequestrando a salsicha dele. Logo após dizer isso, ela o repreende por se machucar, e ao se aproximar, ela diz para ele olhar nos olhos dela e dizer a verdade. Sem conseguir mentir mais, o Neide finalmente admite que tem agido de forma estranha porque magoou os sentimentos da Hiri. Feliz quando a Saki pergunta se foi por causa dela que ele a magoou, o Neide diz que não, e então explica freneticamente que é simplesmente porque a mãe dele o deu à luz como um idiota. Mais tarde naquela tarde, Saki e Hiri saem juntas, e enquanto relaxam com um prato de panquecas deliciosas, a Saki conta uma história de anos atrás, na aula de economia doméstica, quando Neide assou o bolo mais delicioso de todos. Revivendo o momento, Aztec admite que não quer nada mais do que provar o bolo cremoso do Neji. Ela então conta para Hiri como o Neji tem agido de forma estranha ultimamente e pergunta se ela sabe o motivo. Com o coração pesado, a Hiri admite que, embora não queira ver o Niji, ela se sente solitária sem ele. No dia seguinte, o Neji se encontra com Yajima no ministério para discutir sobre sua parceira designada e como ele a havia magoado. O Yajima então conta ao Neji uma história sobre ele mesmo e a garota com quem costumava sair na época da escola. Um dia, ela recebeu o aviso do governo, mas estava pronta para rejeitar o parceiro designado se ele pudesse simplesmente se casar com ela. Mas como ele era um mulherengo que não tinha certeza de seus sentimentos, ele não teve confiança para se casar com ela e assim a perdeu para o parceiro designado dela. Depois que ele recebeu o aviso dele, ele finalmente percebeu que tinha feito besteira e desejou ter se casado com o amor da vida dele naquela época. Como um conselho, ele diz ao Neji para parar de pensar demais nas coisas e apenas agir com o coração. Comovido com suas palavras, o Neji agradece e corre de volta para o telhado da escola, onde manda uma mensagem para Hiri, pedindo para ela visitar um túmulo antigo com ele. Nos dias seguintes, o Neji não recebe resposta da Hiri, mas naquele fim de semana, ele recebe uma carta dela dizendo que gostaria de visitar o túmulo antigo com ele, e também uma incentiva a aproveitar o próximo festival de verão. Na semana seguinte, enquanto a Saki ensaia para sua próxima peça, ela se perde em pensamentos pensando em sua última conversa com a Riri. Isso a faz acreditar que a Riri deve ter começado a se apaixonar pelo Neji, e que ela pode ter perdido o Neji para sempre. Embora ela goste da Hiri e devesse estar feliz por ela ser a parceira designada do Neji, no fundo a Saki sente ciúmes e odeia admitir que o Neji possa um dia se apaixonar pela Hiri. Em pouco tempo, todos participam da preparação para a peça da escola, e o Neji ajuda nos preparativos. Enquanto desce as escadas, a Saki corre atrás dele e pergunta se a mão machucada dele está bem agora, ao que o Neji admite que se sente muito melhor. Ele então conta a ela que conseguiu falar com a Hiri novamente depois de muito tempo, embora ainda não tenha se desculpado.
Ao ouvir isso, a Saki força um sorriso e diz que está feliz com a notícia, mas enquanto se afasta, ela é atingida por uma profunda pontada de ciúme. Mais tarde naquele dia, o Neji observa a Saki atuando e fica cativado por quão bem ela está interpretando Romeu. Ele fica babando por ela como um bobo até que as garotas notam o olhar de desejo no rosto dele e dizem para ele parar de enrolar. Logo depois, Neji vai procurar Nisaka, que deve interpretar Julieta, apenas para encontrá-lo na sala lendo um romance como uma princesa. Assim que Neji interrompe sua leitura para avisar que o ensaio começou, a diretora da peça entra de repente para anunciar que eles devem vir ver os desenhos dos figurinos. Todos ficam maravilhados com o design de Romeu e Julieta, mas no instante em que Nisaka olha para ele, ele odeia e vai embora. Enquanto Nisaka desfila para fora da escola como o personagem principal, Neji rapidamente corre atrás dele e pergunta por que ele está indo embora. Nisaka diz a ele que não vai mais fazer a peça, mas Neji tenta convencê-lo lembrando das horas de esforço que dedicaram aos ensaios. Mesmo assim, Misaka recusa, o insistindo que nunca poderia passar esse mico usando um figurino tão ridículo. Quando Neji continua a importuná-lo para mudar de ideia, Misaka dá um tapa em sua mão com raiva. Bem quando as coisas estão prestes a ficar sérias, um cara que acha que faz parte dos Saja Boys surge do nada para intervir. Misaka tenta fugir dele, mas o cara pula da ponte para pará-lo, e é aí que Neji descobre chocado que o rapaz estilo K-pop é ninguém menos que o pai de Nisaka. Alguns minutos depois, o pai de Nisaka os convida para almoçar, onde ele dá uma bronca em Nisaka por agir como um valentão com seu amigo. Nisaka então se desculpa, mas Neji ameniza a situação fazendo uma piada sobre isso, e o pai de Nisaka cai na gargalhada. O homem admite que gosta do senso de humor de Neji, e então aconselha Nisaka a valorizar seu amigo. Depois disso, o pai explica que Nisaka costumava ser o senhor popular em sua antiga escola, que deixava todas as garotas caidinhas por ele. No entanto, depois de deixar sua antiga escola, ele escolheu São Neji diz ao pai que Nisaka ainda é bem popular, mas quando ele menciona a peça para o festival cultural, Nisaka fica irritado e vai ao banheiro. Agora sozinho com Neji, o pai diz a ele que sabe que seu filho pode ser difícil de lidar. No entanto, ele implora para que ele cuide dele como um verdadeiro amigo faria, e Neji concorda. Mais tarde naquela noite, enquanto caminham para casa juntos, Neji toca no assunto da peça novamente e pergunta a Nisaka por que ele não quer interpretar Julieta. Nisaka admite que odeia ser o centro das atenções e não quer que ninguém se interesse por ele. Ainda assim, Neji diz a ele que adoraria ver ele interpretar Julieta porque acredita que ele com certeza arrasaria no papel. Mesmo assim, Nisaka ainda recusa, explicando que odeia a história de Romeu e Julieta porque é sobre dois tolos que jogaram fora suas vidas inúteis por amor. Neji suspira, admitindo que ele está certo, mas então diz a Nisaka que, assim como Romeu e Julieta, que são forçados a ficar com pessoas que não amam, eles também estão passando por uma situação bem parecida. Convencido por suas palavras, Nisaka finalmente concorda em interpretar Julieta e Neji agradece animado. Nos dias seguintes, Neji continuou enviando cartas para Hiri, esperando que elas leia e envie uma resposta. Enquanto isso, na escola, as medidas para o figurino da peça estão sendo tiradas. Depois que Isaki termina sua medição, Nisaki é o próximo, e as garotas enlouquecem só de ver como a cintura dele é fina e definida. Após as medições, o ensaio da peça se intensifica, e o diretor fica fascinado com o quão bem Nisaka incorporou a Julieta, sem deixar a desejar em nada. Com o festival se aproximando, todos estão a postos, os panfletos estão prontos e o corredor está todo decorado. Ao descer as escadas com uma caixa de panfletos, Neji se atrapalha, assim como se atrapalhou com as garotas na vida, e os papéis se espalham pelo chão. De repente, Saki aparece para ajudá-lo, e depois se oferece para ficar por ali um pouco. Neji nota o estresse dela e, ao perguntar se ela está se cobrando demais pela peça, Saki admite que sim, mas logo desconversa timidamente. Contudo, ela diz estar empolgada com o papel e, após mostrar um pouco de sua atuação digna de Oscar, Neji elogia o talento dela. Enquanto caminham lá fora, Neji comenta como Nisaka atua bem, e Saki revela que o diretor queria que ela e Nisaka se beijassem na peça. Ao ver a cara de choque do Neji, ela logo diz que ela e o Nisaka se recusaram a se beijar. Quando Neji pergunta o que ela acha do Nisaka, Saki admite estar surpresa com o comprometimento dele com o papel. Ela então devolve a pergunta ao Neji, querendo saber se ele se apaixonou pela Hiri. Pego de surpresa, Neji garante que ela sempre será sua favorita, mas admite que nem sabe o que é o amor, fazendo Saki rir.
Para responder, Saki descreve o que acredita ser o amor, baseando-se no que sempre sentiu por ele ao longo dos anos. Então, de repente, ela começa a chorar copiosamente, dizendo que lamenta não ser a esposa designada para ele. Ela diz que o amor deles é inútil, pois após receber o aviso, qualquer outro interesse amoroso vira passado. Ela diz duvidar que Neji ainda ame, mas tem certeza de que o ama e o adora. Ver o choro dela toca Neji, que a abraça forte para consolar, enquanto Saki apenas aproveita o calor do seu abraço. Finalmente, o dia do tão esperado festival chega e Neji tenta distribuir os panfletos da peça, mas fica frustrado por não conseguir entregar nenhum. Nisso, Neji vê Saki vestida de Romeu e fica cativado por sua beleza, enquanto as outras garotas babam em como ela tá fofa. Contudo, ao olhá-la, Neji se lembra de dias atrás, quando ele e Saki conversaram sobre a situação deles. Na ocasião, ela se desculpou por estar em cima dele e pediu que a esquecesse, pois Hiri é sua amiga e ela não quer magoá-la. No presente, Neji vê uma garota chamada Mina falando com Saki e entra em pânico. No ensino fundamental, essa mina o atormentou muito quando ele ainda era do comitê de embelezamento. Para evitar que a bruxa o veja, Neji decide sair de fininho dali. Infelizmente, enquanto tenta sair, Shu aparece de repente com uma amiga de visual gótico. Quando Shu nota Neji tentando fugir, ela o aponta para Mina, que o reconhece instantaneamente pelo seu jeito de perdedor. Ela fica furiosa, pois não esperava ver aquele cabeça de vento em uma escola tão conceituada. Depois que Neji finalmente escapa, ele encontra Yajima e suspeita que o cara veio à escola para seduzir algumas garotas ingênuas. Mas Yajima explica irritado que veio observar outros alunos que foram designados a ele. Yajima então traz à tona o problema que Neji havia lhe contado dias antes. Pelo visto, dias antes, Neji se encontrou com Yajima no ministério e reclamou que o primeiro aviso que recebeu no celular tinha o nome da Saki. Embora Yajima ainda ache impossível, ele explica que, ao compilar os avisos, usam dados para criar uma versão em papel antes de enviar a versão digital. Contudo, vendo o desapontamento de Neji, ele promete investigar mais uma vez como compensação pelo que disse a ele naquela palestra. Ainda assim, ele garante a Neji que Hiri é sua esposa designada, e suspeita que alguém tenha adulterado o sistema de mensagens do celular. Quando Neji pergunta se alguém tentou enganá-lo com um aviso falso, Yajima diz que pode ser apenas um erro de sistema, pois não há provas. De volta ao presente, Hiri aparece de surpresa no festival escolar com Naoki, apesar de estar nervosa por ter que encarar o Neji. Horas depois, enquanto Neji tenta distribuir panfletos para a peça, ele de repente fica cara com Hiri e acaba congelando. Após se encararem em choque, Neji nota como Hiri tá linda e acaba tendo um verdadeiro colapso mental. Recuperando-se, Hiri pergunta pelo clube de teatro e, assim que Neji explica onde fica, ela sai correndo, deixando-o se sentindo mal. Mais tarde, Neji percebe Hisaki entrando de fininho pela porta dos fundos como um ladrão e imediatamente vai atrás dele. Quando o alcança, ele pergunta se pode vê-lo se trocando para colocar o figurino, mas Isaka diz que não tá no clima para esse tipo de gracinha. Isaka nota como Neji tá tenso e, ao perguntar por que ele tá agindo feito um estranho, Neji conta que Hiri veio pro festival cultural. Neji também desabafa sobre como ele e Hiri estão brigados desde as férias de verão, e isso o entristece, pois ele acha que ela ainda tá brava. Isaka diz calmamente que ele deve ser muito burro se acredita que Hiri viria de tão longe se ainda estivesse irritada com ele. Com a peça prestes a começar, todos ficam tensos. Então Neji se oferece para ajudar, mas seus esforços só acabam piorando as coisas. Isso faz se sentir um lixo inútil, já que ele não consegue ver nada com que tenha realmente contribuído para o festival cultural. Enquanto o tempo passa, Neji encontra Hisaka no vestiário e confessa como se sente mal por não ter ajudado muito no festival. Hisaki então lembra que foi por causa dele que aceitou participar da peça, para começo de conversa. Para animá-lo, Hisaka se revela em seu traje de Julieta, e Neji fica impressionado com o quão atraente ele é, tanto como homem quanto como mulher. Envergonhado, Hisaka grita para ele parar de secá-lo como se quisesse algo a mais. Logo depois, a peça começa e todo o auditório fica completamente lotado. Mesmo que ele e Saki não estejam nos melhores termos, Neji ainda torce por ela, o que a faz sorrir.
Só de ver Neji e Hisaka encenarem Romeu e Julieta com tanta perfeição hipnotiza o público, proporcionando um momento de puro cinema. Ao final da peça, eles são ovacionados de pé pela performance brilhante, e quando Hisaka vê Neji na plateia, ele agradece em silêncio pelo incentivo. Logo depois, Neji sai do auditório sentindo orgulho tanto de Hisaka quanto de Saki. Nesse momento, ele encontra Shu, que exige saber o que aconteceu com o aviso que unia Saki. Neji fica chocado com a pergunta, pois a Barbie miniatura não estava lá naquela noite quando ele recebeu o aviso. Quando ele pergunta como ela soube do primeiro aviso, Shu se recusa a dizer, mas garante que Saki é sua única e verdadeira parceira destinada. Enquanto essa conversa tensa acontece, Riri aparece de repente e ouve tudo. Imediatamente, ela exige saber se Neji recebeu um aviso com Saki antes dela, mas Shu apenas vai embora, dizendo que não vai dedurar a irmã. Virando-se para Neji, Riri pergunta se ele realmente recebeu um par com Saki, mas em vez de responder, Neji se desculpa por ter escondido isso dela. Para chegar à raiz de toda essa loucura, Riri sugere que consigam informações de Shu de qualquer jeito, e Neji concorda, dizendo que o primeiro passo é conseguir o contato de Shu. Nesse instante, Naoki aparece para conferir a gata designada da Riri. Depois que Riri a apresenta a Neji, ela o esculacha como sendo apenas um cara comum, ferindo seu ego frágil. Depois disso, eles entram no prédio e veem Saki cercada por um bando de fangirls. Feliz ao vê-los, Saki deixa suas fãs para encontrá-los, e Riri a elogia por sua performance incrível. Neji tenta pedir um número de contato da irmã dela, mas bem na hora o bonitão se aproxima, ainda vestido de mulher, sem saber que é o Hisaka sob a maquiagem pesada, e recomenda o quanto ele tá bonito. Porém, no instante em que Saki diz que é o Hisaka, ela se encolhe de nojo e o chama de esquisitão. Um tempo depois, o pai e o irmão mais velho de Hisaka aparecem, e o irmão logo começa a zoar Hisaka por parecer uma drag queen horrorosa. Irritado com isso, Hisaka o pega pelo pescoço como um frango e ameaça quebrá-lo em dois se ninguém o impedir. Para acalmar os ânimos, o pai diz o quanto tá orgulhoso e até diz que sua falecida mãe também teria orgulho dele. Virando-se para Neji, o pai agradece por cuidar bem de seu filho frouxo, mas Neji, tentando ser modesto, apenas ignora o elogio. O pai então convida Neji para um casamento em sua residência, mas por algum motivo Hisaka é contra. Mas seu irmão logo cala e estende o convite às garotas. Naquela noite, Riri liga para Neji para perguntar se ele conseguiu o número da Shu com a Saki, mas Neji diz que esteve ocupado demais moscando e esqueceu de pedir. No entanto, ele promete pedir o contato para Saki no dia seguinte. No dia seguinte na escola, Neji consegue o número da Shu com a Saki, mas ele é covarde demais para ligar para ela. Então, em vez disso, ele envia uma solicitação no Snapchat, esperando que ela aceite. Enquanto isso, na escola da Riri, a Quatro Olhos menciona como a Riri tem agido estranho desde o festival. Ela explica que tem andado muito mal-humorada e isso faz a Riri ter um flashback repentino. Dias antes, ela tinha recebido uma mensagem do Neji pedindo para se encontrarem. Quando ela chegou, o encontrou moldando um monte funerário e emburrado como um perdedor patético porque achou recusou o pedido de amizade dele no Snapchat. Depois que ela interrompe a sessão de amor dele, ela pergunta qual é o problema, e o Neji explica que não tem ideia do que fez para Shu odiá-lo tanto. A Riri então sugere que ela tente mandar uma mensagem para Shu, mas o Neji tenta desencorajá-la, dizendo que é inútil. Mesmo assim, a Riri envia a mensagem e, para sua surpresa, a Shu concorda em encontrá-los e até pede para o Neji ir junto. No dia seguinte, Neji e Riri chegam ao ponto de encontro para ver a Shu, mas ficam chocados ao saber que ela é aluna de uma escola para jovens Sheldon superdotados. Não só isso, a Riri também mostra ao Neji um artigo online que ela encontrou, onde descobrem que a Shu é membro da família que inventou o sistema de avisos. Logo depois, a Shu sai da escola para encontrá-los, e no instante em que Neji e Riri começam a enchê-la de perguntas, ela sugere que vão a um lugar privado para conversar. Ela então os leva a um café de gatos, e lá o Neji diz a ela que enviou um pedido de amizade no Snapchat, mas parece que pode estar bugado ou algo assim. Sem consideração pelos sentimentos dele, a Shu responde que a conta dela não estava bugada, mas que foi ela quem bloqueou aquela cara feia dele. Quando a Riri pergunta sobre o Neji e a Saki terem recebido um aviso os unindo, a Shu se recusa a dizer qualquer coisa sobre o assunto. A Riri então pergunta se ela também está torcendo pelo amor de Saki e Neji assim como ela, mas a Shu não tem ideia do que a Barbie está tagarelando. Curiosa para saber, ela pergunta a Riri o que ela quer dizer com isso, e a Riri explica que é uma grande fã da história de amor de Neji e Saki e quer que eles tenham um final feliz.
Depois de ouvir as bobagens dela, a Shu avisa para parar de ser iludida, explicando que não há nada que ela ganhará ao bancar o cupido entre seu parceiro de casamento e outra pessoa. Feliz, ela diz a ela que a única pessoa que acabará machucada é a Saki. O Neji, então, pergunta por que ela mencionou inicialmente que a Saki era sua parceira destinada, se ela não apoia o amor deles. Então a Shu responde que é simplesmente porque existe um vínculo entre elas que é maior do que o aviso. A Shu explica que, durante o ensino fundamental, ela costumava odiar a Saki, porque a Saki era popular, enquanto ela mesma se sentia mais como uma roupa de baixo esquecida guardada em um armário escuro. Mas um dia, ela notou a Saki olhando fixamente para fotos de outra turma. Foi quando ela percebeu que a Saki não estava apenas olhando aleatoriamente. Ela estava de olho em um cara em particular na foto, e esse cara era o Neji. Quando ela confrontou sobre isso, a Saki confessou que tinha se apaixonado pelo Neji, mas implorou para ela não contar a ninguém sobre isso. Essa foi a primeira vez na história de suas vidas que a Shu conseguiu realmente se conectar com sua irmã, e a partir daquele dia, elas se tornaram mais como amigas. Um dia no parquinho, a Shu perguntou por que ela tá tão caidinha por esse tal de Neji, já que para ela, o Neji é mais como um perdedor que fica no banheiro olhando pro próprio cocô. A Saki então diz a ela que não tá interessada em fazer ninguém entender porque ela ama o Neji, e que tá tudo bem se ninguém vira o Neji como o garanhão forte que ela vê nele. No presente, Shu explica que ficou cativada pelo amor deles e se surpreende que o amor possa fazer Saki brilhar tanto. Quando Hiri pergunta qual sua relação com quem inventou o aviso, Shu revela que foi sua avó quem criou o sistema de avisos. De repente, Yajima aparece no café de gatos e dá uma bronca em Shu por se encontrar secretamente com seus clientes. Ele então anuncia que a parceira designada de Neji é Hiri, e não há absolutamente nenhuma dúvida sobre isso. Após acusar Shu de fazer tudo isso só para favorecer Saki, ele diz para ela parar de envolver seus clientes em seus delírios. Com isso, Shu diz a Neji e Hiri para esquecerem tudo o que ela disse, e então sai do café. Confuso, Neji pergunta se Yajima conhece Shu, e Yajima responde que conhece muito bem a Nanika, já que ela vai ao ministério quando bem entende. Ele também revela que Shu tem um familiar importante no ministério, e há boatos de que Shu pode assumir o programa de avisos quando crescer por causa de sua grande inteligência. Naquela noite, depois que Meiji e Hiri saem do café, Hiri pergunta a Neji se ele planeja escolher Saki em vez dela. Antes que Neji possa responder, ela diz que se arrepende de um dia ter querido torcer por ele e Saki. Neji então responde que, por enquanto, não tem ideia de quem realmente quer, mas uma coisa que ele gosta na Riri é sua sinceridade. Dias depois, Riri, Saki, Neji e o garoto emo vão ao casamento para o qual o pai de Hisaka os convidou. Quando Neji questiona por que Hisaka ainda não está no local, já que é o casamento de seu irmão, Hisaka responde secamente que odeia ver seus parentes feios e nojentos. Ao chegarem ao local, Neji se vê olhando constantemente para Hiri, o que o faz questionar se ele realmente a ama ou se seu coração ainda pertence a Saki. Ele tenta se lembrar de que Saki sempre foi quem ele amou desde pequeno. No entanto, só de pensar no que Shu lhe disse antes, que Saki tem um segredo que está desesperada para proteger a todo custo, deixa Neji profundamente preocupado. Nesse momento, a organizadora do evento os para e pede um casal designado que possa servir de modelo para um panfleto. Então Isaka indica Neji e Hiri. Além de precisar de um casal, a senhora também menciona que precisarão de belas modelos como Hiri e Saki, que seriam modelos de noiva para um vestido de casamento. Saki concorda imediatamente, pois vê isso como um teste para um casamento real, mas Hiri está um pouco nervosa. Com isso, a moça agradece e entrega um formulário para que preencham suas informações de contato. Logo depois, o casamento começa e o belo casal, que são frutos do programa do governo, honram a ocasião com sua presença. O agente que recebeu o caso no ministério então explica a todos como o casal começou. Ao ouvir o homem falar, Neji fica fascinado pela jornada e se pergunta se, quando ele se casar, um vídeo também será feito sobre ele e sua esposa. Ao mesmo tempo, Riri e Saki também ficam hipnotizadas pela jornada do casal. Emocionada, Riri agradece a Saki por aceitar ser sua amiga, pois graças a isso ela pode desfrutar deste belo momento com todos. Focada por sua gratidão, Saki também diz que está feliz por ser amiga dela porque ela é sincera e odeia mentiras. Uma expressão sombria no rosto, ela pede a Hiri que a convide para o seu casamento, e Hiri fica surpresa ao ouvir isso. Saki explica que nada faria mais feliz do que ver Hiri radiante como uma noiva, e que adoraria até fazer um discurso no casamento. Ao final da celebração do casamento, todos os convidados tiram fotos com os noivos. Assim que terminam, todos seguem para a recepção.
Mas Neide de repente se lembra que esqueceu o celular na mesa lá no salão. Ao voltar ao salão para buscá-lo, Neide encontra o celular sobre a mesa, exatamente como esperava. Mas logo em seguida, para sua surpresa, ele nota Saki agachada ali por perto. Em pânico, ele pergunta o que houve, mas Saki apenas se desculpa, dizendo: "Brincadeira, eu menti." Quando Neide pergunta do que diabos ela está falando, ela se desculpa de novo como um disco riscado, mas se recusa a dizer qualquer coisa. Enquanto Neide insiste para que ela fale logo, Saki, chorando muito, diz que tudo o que quer ouvir é que ele a ama. Em vez de dizer que a ama, Neji decide demonstrar isso com um beijo. Sem que percebam, Riri tá logo ali fora, vendo os dois se pegarem e fervendo de ciúmes. Mas em vez de confrontá-los como uma rainha do drama, ela foge como se tivesse outro anime para estrelar. Após curtirem o beijo suave por um tempo, Saki para Neide e se desculpa por tê-lo feito fazer aquilo. Mais tarde, no caminho para casa, Neide se arrepende do que fez com Saki e sente que foi uma atitude descuidada. Naquela noite, deitado na cama, Neide pensa em tudo o que rolou no casamento e se pergunta o que diabos há de errado com a Saki. Na manhã seguinte, sua mãe o acorda para dizer que todos vão viajar para uma fonte termal. Pelo visto, é uma viagem para as duas famílias, e, ao chegarem lá, o pai de Riri sugere que Neji e Riri deem um passeio pela cidade. Enquanto passeiam, Riri não consegue parar de pensar em quando pegou Neji e Saki se beijando. Mas, para não estragar o clima, ela decide ignorar. Eles visitam várias atrações turísticas e um vendedor de comida local, onde Neji acaba queimando a mão com o lanche quente. Eles também vão a uma sorveteria, onde Riri cai na risada ao ver Neji lambendo o sorvete como um cachorro faminto. Depois de um dia cheio de diversão, eles finalmente voltam para o hotel onde ficarão hospedados. Lá, a mãe de Neji avisa que os dois vão dividir o mesmo quarto, deixando-os perplexos. Ao entrarem no quarto, Riri pergunta timidamente a Neji se ele quer que durmam na mesma cama. Mas Neji lembra o quão maliciosa foi a última experiência, então ele surta e promete ser um bom menino desta vez. Convencida, Riri concorda que eles dividam a mesma cama. Pouco depois, as duas famílias passam um tempo juntas jantando. A mãe gata da Riri pede para o Neji acompanhá-la às águas termais, mas isso o deixa tenso, pensando se a sogra quer algo a mais. Contudo, ele agradece e horas depois vai sozinho às águas termais para apreciar a lua cheia iluminando o céu. De repente, ele ouve pés mergulhando na água do outro lado e suspeita que seja a Riri. E quando ele a chama pelo nome, ela responde. Após se acomodar, ela pergunta o que ele acha do amor destinado, e Neji explica que não acredita 100% nisso. Ele revela que o único motivo de estar na escola atual é porque sempre quis estar perto da Saki. Ele acrescenta que a Saki é como uma deusa guiando seu destino, e ouvir isso deixa Riri com um pouco de ciúmes. Depois de relaxarem nas águas termais, eles vão dormir, mas o Neji tem dificuldade para pegar no sono. De repente, ele nota Riri se mexendo e fica tenso, achando que ela quer tirar um pedaço dele. Mas, em vez disso, a Riri diz que quer conversar. Nervoso, Neji sugere acender a luz, mas Riri recusa, dizendo que ficaria com muita vergonha de falar com a luz acesa. Para descontrair, Neji começa a tagarelar sobre as águas termais. Mas Riri o cala com uma bomba, dizendo que quer que ele escolha a Saki em vez dela. Quando Neji pergunta o que ela quer dizer, Riri explica que, antes do aviso, ela era uma solitária que passava o tempo todo estudando. Porém, após fazer amizade com Neji e Saki, sua vida em preto e branco ganhou cores vibrantes, e agora ela passa as noites pensando na diversão que tiveram. Enquanto se divertia com eles, ela fez mais amigos e, pela primeira vez, todos na escola que a viam como solitária começaram a falar com ela. Tudo isso, diz Riri, foi possível graças ao belo amor que Neji e Saki compartilhavam. Riri diz a Neji que não sabe se ele e Saki são amantes destinados, mas tem certeza de que ambos merecem uma chance de se amarem. Riri admite que, embora essa decisão vá doer, ela lhe trará paz. Depois, Riri revela que pesquisou e descobriu que o único jeito de cancelar o par é mentindo para o agente do ministério que eles não se dão bem e que nunca daria certo. Pelo visto, quem falha no par não é forçado a tentar de novo. Então Neide estaria livre, e se a Saki fizesse o mesmo, eles poderiam se casar. Após ouvir tudo, Neji recusa e começa a chorar. Quando Riri pergunta por que ele recusaria a chance de ficar com sua eterna paixão, Neide continua chorando e, ao se acalmar, pergunta o que será deles dois.
Riri garante que sempre serão amigos e, vendo o quanto isso importa para ela, Neji finalmente concorda. Sem conseguir mais esconder a verdade, Neide confessa que beijou a Saki no casamento, mas Riri diz que tá tudo bem e para ele não se preocupar. Feliz para descontrair, Riri revela que, após desfazerem o par, ela adoraria ser recalculada para um novo par. Desta vez, ela diz que tentará se apaixonar pelo próximo par e, como não sabe nada de romance, implora para Neide praticar com ela. Neji fica chocado, mas como estava louco para dar uma conferida nos atributos dela, ele acaba aceitando. Então ele põe a mão no rosto dela com carinho e a beija sob a luz brilhante da lua cheia. Após sentir seus lábios macios, Riri diz que quer mais, então Neji a beija de novo e, desta vez, faz questão de deixar sua marca lá dentro. No dia seguinte, eles voltam para a cidade e Riri se encontra com Saki para contar tudo o que ela e Neide combinaram. Enquanto isso, Hisaka visita Neji em casa para lhe dar um presente por ter ido ao casamento de seu irmão. Ele conta a Neji sobre o ensaio de noivas de Riri e Saki naquele dia e pergunta se devem ir, mas Neji recusa. Quando Hisaka pergunta o porquê, Neji diz tristemente que talvez tenha contado uma mentira. Ele tenta explicar a Hisaka que mentiu para Riri, mas Hisaka não faz a menor ideia do que ele está falando. Quando Hisaka pergunta por que mentiu, Neji admite que magoou Saki, mas não tem coragem de encará-la. Ele também admite ter magoado Riri e se arrepende de ter aceitado o plano dela. Mesmo sem entender nada do que o cara diz, Hisaka decide ouvi-lo como amigo e pergunta por que ele aceitou o plano da Riri. Neji diz que provavelmente aceitou porque a ama, ou melhor, ama as duas. Ao ouvir isso, Hisaka percebe que seu amigo não precisa de amor, mas de ajuda psiquiátrica. Ainda assim, ele o aconselha a não se culpar tanto, pois não é culpa dele que as garotas escolheram a mão garanhão como ele e estão sofrendo. Ele também diz que ele não precisa ser justo com elas, já que o que ambas querem desesperadamente é serem reconhecidas como oficial. As palavras de Hisaka dão esperança a Neji, que sai correndo de casa para encontrar as garotas no ensaio de noivas. Enquanto as garotas se preparam, Riri pergunta a Saki o que ela acha do plano dela e de Neji de desfazer o par, e Saki diz que é impossível. Riri suspeita que Saki saiba de algo, então pergunta por que ela acha impossível. E Saki explica que é simplesmente porque ama tanto ela quanto Neide. Saki também explica que como Riri a ama tanto, ela tem certeza de que ela também amará Neji, o que a torna a parceira ideal para ele. Ao mesmo tempo, enquanto Neji corre desesperadamente, ele pensa em seu amor por Saki e em seu novo amor por Riri, percebendo que tudo o que precisa é de um harém. Pouco depois, enquanto as garotas posam no altar, Neji abre a porta de repente, ofegante como alguém que acabou de correr uma maratona. Depois de recuperar o fôlego, ele elogia a beleza de Riri e Saki, o que faz Saki rir e chorar ao mesmo tempo. Após ela agradecer o elogio, Riri sugere tirarem uma foto em grupo com Neji, e os organizadores do ensaio concordam. Sem resistir a uma foto com as duas noivas mais lindas da cidade, Neji aceita na hora e fica no meio delas, formando o triângulo amoroso perfeito. Comente Love in Lies se você assistiu a este resumo até o fim, e se você gosta de resumos de anime como este, inscreva-se no canal e assista a este próximo vídeo.